Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, com muita alegria. Quão maravilhoso é podemos estar mergulhados nesse ambiente de paz, ambiente de luz, ambiente de amor, patrocinado pelos benfeitores espirituais. E, diferentemente, contrário do que ocorre lá no mundo externo. Porque, meus irmãos, lamentavelmente, nós temos observado todos os dias a força do mal atuar implacavelmente sobre a humanidade. Mal este que tem sido utilizado pelo ser humano a praticar contra o próprio semelhante vários tipos de violência, como, por exemplo, as guerras e os conflitos espalhados pelo mundo, os homicídios, as violências físicas praticadas contra as crianças, os idosos, as mulheres e também os homossexuais, também que estão sendo perseguidos. E assim, meus irmãos, nós aproveitarmos esse momento que a espiritualidade pode nos proporcionar. E diante desse triste cenário, nos questionamos como podemos combater e extirpar este mal. O nosso objetivo aqui hoje, meus irmãos, é compreendermos melhor sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior e mais notável dos ensinamentos deixado pelo nosso Mestre Jesus. Nós vamos, nesse estudo, compreender melhor e praticar esses ensinamentos. Então, eu quero propor a gente fazer a nossa primeira reflexão. Quem é o meu próximo? Como devo proceder para amar o meu próximo? Eu quero inicialmente compartilhar com vocês que nos meus estudos eu procuro fazer algumas observações, pois elas são relevantes, vai me ajudar a organizar os textos e, especialmente, vai me auxiliar a memorizá-los. E, como primeira observação, eu quero compartilhar sobre como Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus exercia de forma maestral ensinar. Ele sempre solicitava aos seus discípulos que utilizassem a observação. É o ponto-chave para esses ensinamentos que ele transmitia, garantindo assim aos discípulos que a mensagem fosse bem compreendida. Então nós vamos aproveitar essa técnica de Jesus e exercitar nos parágrafos seguintes. Então, nesse primeiro momento, eu quero reforçar como
amar o próximo. Eu vou fazer a leitura, quero que vocês me acompanhem aqui no Evangelho. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Fazer aos homens aquilo que queremos receber. Todos nós queremos que o próximo venha fazer para nós sempre o quê? O bem, não é? A cordialidade, a fraternidade, o respeito. Isto é o que a gente pede, que a gente, em pensamento, a gente quer do nosso próximo. Mas nós precisamos também nos questionar: será que eu também exercito esses mesmos verbos para com o meu próximo? Vamos avançar agora para o próximo parágrafo, dentro do Evangelho. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentar-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos, o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir, ele perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tem pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo, preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores seus, companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devia. Por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera,
o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, o capítulo 18, versículo 23 a 35. Aqui vem a nossa segunda observação, meus irmãos. O que podemos extrair desse parágrafo? O que nossa mente é capaz de observar, capaz de perceber. Quando eu comentei com vocês sobre a importância da observação, aqui nós podemos fazer algumas importantes notações. A paciência, a tolerância, a misericórdia, o perdão, essas virtudes, elas foram utilizadas pelo rei. Entretanto, o que o servo fez? O servo fez tudo ao contrário. Ele não foi capaz de perdoar, muito menos ter misericórdia, de desculpar, de falar algumas palavras que pudessem consolá-lo, como ele mesmo recebeu do rei. Prosseguindo no nosso estudo, examinando agora o parágrafo 4º. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Amar o próximo como a si mesmo. Aqui neste parágrafo, Jesus reforça a prática de fazermos o bem. Olha que preciosidade, fazermos o bem a quem quer que seja.
se tivermos capacidade de fazer contra aqueles que não têm estima por nós, que eles nos classificam como inimigos, melhor ainda. Estaremos no caminho correto, com a certeza de praticamente aprendendo aquilo que Jesus nos ensinou. E lembrando, meus irmãos, que nós estamos fazendo o nosso estudo, procurando cada detalhe nos parágrafos, fazendo as devidas anotações, e assim, uma vez mais, mentalizarmos para que possamos todos os dias lembrar de tudo isso que nós estamos estudando. Estamos no item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-los com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, com aquela infinita sabedoria, sabendo, conhecendo o coração daqueles homens, respondeu-lhes, mas com sabedoria: apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Conforme consta em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e também em Marcos, no capítulo 12, versículos 13 a 17. Aqui, meus irmãos, é um momento de nossa outra observação. Neste último trecho, o que devemos extrair de relevante? Aquela resposta sábia de Jesus em respeitar o que? As leis terrenas. Por isso ele respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ter que pagar o tributo ao Império Romano. Então nós aprendemos aqui mais uma observação importante, que é o quê? É o respeito pelo próximo. Quem quer que seja o nosso próximo.
é nosso dever, como cristão, respeitá-lo. Nós não estamos capacitados para julgá-lo. Uma vez aprendido, meus irmãos, como identificar e como devemos agir em favor do nosso próximo, chegou o momento em saber quem é o nosso próximo. Nos perguntamos, mas quem é o nosso próximo? Aqui nesse momento, meus irmãos, cada um de vós, encarnado, e também os muitos desencarnados, eles representam o meu próximo, assim como para cada um de vocês. Então, nesse momento, cada um de vocês é o meu próximo. E lá fora, é o transeunte, é o gari que varre a rua, é o camelô que está vendendo os seus utensílios, enfim, quem quer que seja, humano é o meu próximo. Porém, meus irmãos, para a gente engrandecer mais a nossa doutrina e valorizar a preciosidade que representa essa abençoada doutrina espírita, e lembrando que ela já havia sido prometida por Jesus, eu quero compartilhar com vocês essa questão. Então, quem é o meu próximo? Nós vamos, mais uma vez, tratar quem é o meu próximo e o que fazer por ele. E eu pedi ajuda aqui, como sempre, que entre tantos que me inspiram, um livrinho pequenino, chamado Fonte Viva, psicografado pelo Eterno Chico e ditado por Emmanuel, que é o capítulo 126. Olha só, o título: Ajudemos sempre. Então, abre aspas. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como uma lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. E teremos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa, seja no trabalho, ocasião em que somos defrontados por um superior hierárquico. Exercitemos o respeito e a boa vontade. Pode ser um subordinado que nos solicita concurso. Auxiliemo-lo com atenção e carinho. Seja um malfeitor que nos visita. Pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. E se for um doente que nos pede socorro, compadeçamo-nos dele e de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bem se socorre de nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto,
pensando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que está situado na terra para aprender e auxiliar. Fecha aspas. Aqui eu faço a minha última observação, meus irmãos. Onde há ausência de luz, há predominância das trevas. E onde há ausência de bem, a maldade impera. E uma vez sabendo como a maldade atua, hoje como nós aprendemos, nós estamos dilapidando a nossa imperfeição e aprender a desenvolver essas grandes virtudes: paciência, tolerância, respeito, misericórdia, caridade e principalmente o perdão. Dessa forma, meus irmãos, nós estaremos credenciados pelo Cristo a sermos portadores e a propagar a luz, o amor, a fraternidade entre os povos. E não mais existirão guerras, não mais existirão violências, qualquer que seja ela, mesmo que seja a falta de cordialidade. Uma vez aprendido, exercitando em nosso dia a dia, teremos a certeza de estarmos contribuindo para com um mundo melhor. Eu espero, meus irmãos, que vocês deem continuidade nesse estudo, que vai até o item 7. Pois esse capítulo é a expressão máxima de Jesus. Se formos hoje fazer a leitura dos passos de Jesus, nós vamos lembrar de cada detalhe aqui desse estudo, sobre cada virtude que a gente aprendeu a dilapidar. E em nossos corações temos a certeza de realmente saber o que é alegria, principalmente em favor do nosso próximo. Fico muito agradecido pela participação de cada um aqui presente. Que vocês possam levar para os vossos lares tudo isso que está sendo compartilhado através da espiritualidade. Permanecemos conectados assim e tenho a certeza da gente cada vez mais fortalecendo a nossa doutrina e abençoamento espírita. Casa aqui de José Xavier. Muito obrigado a todos.